Isso. Graça e paz, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quero te convidar para o texto do Salmo 122, que fala sobre um convite muito importante, ou o convite mais importante que alguém pode receber, que é o convite que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como uma cidade bem sólida. Para lá sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor. Lá estão os tronos de justiça, o trono da casa de Davi. Ore pela paz de Jerusalém, que sejam próximos aqueles que a amam. Reine a paz em meio e a prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero que você declare a pessoa que está ao seu lado. Eu peço, haja paz em você. O amor da casa do Senhor nosso Deus. Por amor à casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Você está no melhor lugar desta cidade. Talvez não o lugar mais bonito, talvez não o lugar mais confortável, mas com certeza você está no melhor lugar dessa cidade. Você está junto na casa de Deus, junto à comunhão, à família de Deus. Amém? Glórias a Deus. Queremos te convidar, então, nessa noite, junto conosco, para estarmos celebrando a Jesus. Quero te convidar nesse momento, que você não se conecte em redes sociais, desligue seu celular, ou enfim, só use seu celular se você for usar a Bíblia depois do momento da leitura da Bíblia, mas não fique agora navegando em redes sociais, se conecte com o Senhor. Foi para isso que você veio, você não pode perder nenhum momento daquilo que Deus tem nessa noite preparado para a sua vida. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que já está aqui, Deus, e por aquelas que ainda vão chegar. Mas nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. As misericórdias, as fidelidades do Senhor duram para sempre, Pai. Hoje a festa, Deus, em tua casa, Senhor nosso Deus. O Senhor, Pai, trabalhou a semana toda em corações, vidas e situações, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando ao Senhor. Fomos preservados em vida, fomos preservados em saúde, fomos preservados de acidentes, de incidentes, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para engrandecer o nome do Senhor, Pai, para declarar a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso amor ao Senhor, e também, Deus, porque entendemos que o Senhor é o melhor que a nossa vida precisa, e é isso que nós queremos declarar nessa noite sobre a vida de cada pessoa, Pai. Não sei como elas chegaram aqui, qual a razão que trouxe ela aqui esta noite, mas nós entendemos que o amado Espírito Santo, nessa noite, vai tomar essa vida, Pai, e vai fazer algo lindo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre os céus, cobre esse lugar com a tua glória, cobre esse lugar com o teu poder, cobre esse lugar com os teus anjos, Senhor, com uma coluna de fogo, Pai. Nós damos liberdade para o amado Espírito Santo fazer o que precisa ser feito, Pai. Damos liberdade para milagres, cura, libertação. Senhor, tu és bem-vindo, Senhor, ao nosso meio. Em ti seja feito a honra, a glória, o louvor e a adoração. E o povo de Deus diz: amém. Uma salva de palmas, Jesus. Apaga a luz. Chamar aqui à frente o pastor Cris, chamar aqui a Sandra. Eu gosto de pegar o pessoal de surpresa assim. Vou chamar aqui o Delmar também. Vem cá, Delmar. O que o pastor quer? Vem cá, Delmar. A gente está fazendo uns testes de obediência aqui na igreja, né? Quem estava na célula quinta-feira lá em casa? Estava, bênção, né? Fica aqui na frente, pessoal, a câmera não pega vocês ali. Não adianta.
Nós tivemos uma célula na nossa casa na quinta-feira, foi bênção de Deus, né? Foi algo muito especial. E a gente fez um teste de obediência. O Tainan, que estava lá, a gente deu uma tarefa para ele: você vai ter que ir lá no mar buscar um jarro de água. Ninguém entendia por quê, mas a primeira aplicação é o teste de obediência. E o segundo é uma comparação. Cada pessoa recebeu ali um copo vazio e o Tainan encheu com aquele jarro de água, um copo. E aí eu fiz a pergunta: vocês estão com os copos com água? E o Tainan foi lá, tirou uma jarra de água do mar, e a pergunta é: fez alguma diferença no mar? O mar recuou? Esvaziou o mar? Não, né? Tirar um jarro de água do mar não vai fazer diferença alguma. Eu estava falando como uma brevidade da vida humana. O copo de água é como a nossa vida nesse mundo, ela é muito pequena, muito breve. E o mar é como se fosse, a Bíblia já chama, né, o mar de eternidade, né? A eternidade. Então, como é importante para nós, como na ministração do domingo passado, de pregar o Evangelho, compartilhar de Jesus, para que as pessoas tenham vida com Deus aqui na terra e vida com Deus na eternidade, porque a eternidade é como o mar, você não esgota nunca, não termina nunca, não tem começo, nem meio e nem fim. E a vida com Jesus é sempre uma bênção, uma continuidade. Amém? Foi bênção, né, Delmar? Se você disser ao contrário, a gente pega na saída. Foi bênção. Ministramos ali cura, né? Na vida de vários irmãos ali, foi bênção de Deus mesmo. E ontem à noite nós tivemos aqui um encontro com a segunda turma, primeiro com a liderança, ontem com a parte da igreja, né? Destravando a vida, o curso que é ministrado pelo pastor Christian. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Eu quero que a Sandra fale um pouquinho do curso, como é que foi a sua experiência. O curso ela tem a continuidade no próximo sábado às 18 horas. Depois que fechar essa turma, daqui um mês a gente vai abrir uma outra turma. E aí você que não participou, pode participar, pode de repente convidar um amigo de fora também, ser bênção. Fala para nós aí, Sandra, como é que foi para ti escrever teu projeto de vida. Graça e paz. Para mim foi maravilhoso. E como eu comentei com o pastor Christian, eu já estava comentando sobre algumas coisas já desde de tarde. Ou seja, o Espírito Santo estava preparando para a noite. Estava preparando para aquela ministração que para mim foi um divisor, assim, entendi muita coisa que muitas vezes a gente sabe e passa desapercebido. Aí o pastor Christian puxou um pouquinho mais, mas foi maravilhoso. Aconselho para quem puder e quiser participar, estejam com a gente, que é muito bom. Amém, queridos? Só orientar que quem participou não fale da dinâmica do encontro para gerar curiosidade em quem não veio, né? Não contar o filme, né? Mas nós temos muitas ferramentas que a gente quer compartilhar com a igreja ao longo do ano. A gente tem etapas a crescer junto. Nós queremos que você faça parte disso, num processo de ser um discípulo de Jesus, de andar como um discípulo de Jesus em vida em abundância. Eu quero te convidar então, primeiramente para quinta-feira, na célula Nossa Casa, às 19h30, essa célula que em seguida vai multiplicar. Nós queremos alcançar, né, a multiplicação das células em várias casas. Queremos te convidar, quinta-feira, às 19h30, na nossa casa, a estar conosco na célula. A gente tem vários encontros de oração durante a semana. Nós temos 5 horas da manhã, pelo um grupo que é liderado pelo pastor Rogério de Itaquara, Torre de Abacuque. Você pode pedir o link para nós depois. As mulheres na terça-feira, então terça-feira 5 horas da manhã, terça-feira às 3 horas da tarde, as mulheres também têm um encontro de oração, também, né, online, né, pelo telefone, né, chamada pelo Meet. E depois, terça-feira às 10 horas da noite, nós temos ali também o terceiro encontro, né, de oração, que todos também podem participar. E na quarta-feira à noite tem um outro encontro de oração ali também, que a igreja também pode participar. Amém?
Mas nós temos alguns desafios ainda para o mês de março. Queremos marcar uma data aí com uma igreja, uma estratégia para a gente entregar as roupas que nós temos ali para a comunidade. Então vamos combinar depois ali com os irmãos para a gente fazer isso de uma maneira que possa alcançar um bom grupo de pessoas na nossa comunidade. E também a gente quer ter também um encontro com uma igreja para encaixar os irmãos em vários ministérios na igreja, no ministério do culto, na recepção, enfim, vários ambientes aqui do culto. Aqui a gente não tem um ministério do banco, onde você veio para ficar no banco. Primeiro, porque a gente não tem banco, e segundo, a gente entende que se você veio para cá, é porque Deus tem um propósito para você servir a Ele nesse lugar. Amém? Vamos aproveitar, Sandra, que você está aqui na frente. Quero chamar minha esposa, e hoje, como igreja, nós queremos honrá-la e orar por ela. Hoje é dia da pastora, não, dia da esposa do pastor. Ela não gosta de... E eu coloquei feliz aniversário. Amém? Vem aqui na frente, amor. E nós queremos então compartilhar, né, duas importantes alegrias na nossa família. Aliás, três importantes datas, três importantes alegrias na nossa família. Ontem a nossa filha, né, veio o resultado que ela foi aprovada na Universidade Federal de Pelotas, né, para artes visuais. Então ela vai estar se mudando até o dia 23 de março para Pelotas, né? Está vendo a questão agora da documentação, então glórias a Deus por isso, é um desejo dela, né? E hoje então celebramos aí o dia da esposa do pastor. Nós queremos honrar, porque o que seria de mim como marido e o que seria de mim como pastor, né? Sem essa preciosidade. E se você quiser pagar o churrasco, terça-feira nós vamos estar comemorando 25 anos de casados. E uma salva de palmas, gente. Não é todo dia que se comemora 25 anos de casado, né? Amém. E tu, Sérgio, Cilei, você tem quantos anos de casados? 45. Alguém aqui tem mais de 45 anos de casado? Setembro? Que bênção, que bênção. Amém. Então eu quero convidar a Heloísa, a Cirlei e o Sérgio para vir aqui na frente e orar, né? Viu, Sérgio? Vem cá, esse casal, e vem a Heloísa juntos, vão orar aqui por nós. Não se preocupe que a Cirlei vai orar, tá, Heloísa? Pode vir. Ou o Sérgio. Amém. A Cirlei e o Sérgio são nossos amigos, e a gente morava junto lá em Porto Alegre. Eles eram lá da Igreja Batista Gaúcha em Porto Alegre. Eles eram da Igreja Batista Gaúcha lá de Porto Alegre, agora são daqui, né? De Capão da Canoa. A gente já começa assim, né? Amém. Eles moram ali na rua Cepé, bem pertinho aí da tua casa, Cris. Quem é que vai orar? O Sérgio? Pela esposa do pastor ou pela esposa mais algum motivo? E pelos nossos 25 anos de casados. Querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, como igreja, por podermos estar aqui na tua casa, Pai, Amém, louvando Pai. E glorificando o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Também, Paizinho, te agradecemos pela vida dessa irmã, que é a esposa do pastor, que o Senhor concedeu a ele essa bênção, a Deus, ele mesmo declara isso. E nós te louvamos por esse dia que nós comemoramos essa data, Pai. Pedimos que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a vida da irmã, cobrindo ela e livrando de tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti. Que o Senhor possa continuar dirigindo a vida dela, abençoando, Senhor Deus, o seu caminhar e o seu andar juntamente com o pastor. Também, Pai, nós queremos te louvar grandemente, Pai, porque eles já vão comemorar 25 anos de casado, Pai. Ó Deus, graças te damos, que venham mais 25 anos, Amém. Outros tantos, Senhor Amém. Deus, segundo a tua boa Amém. vontade. Cobre de bênção este casal, Pai, Amém. que eles Amém, possam Deus. a cada dia, Senhor Deus, te honrar, Amém. te servindo, ó Deus, e falando do teu amor a todas as pessoas. Amém. É o que nós te pedimos Aleluia. e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Obrigado.
Amém, queridos. Amém, queridos. Nós queremos compartilhar com os irmãos também nesse momento, nosso momento de dedicação a Deus, dos dízimos e ofertas. Jesus nos diz que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas às vezes precisa trazer um relatório para a igreja, mas não vou entrar em detalhe, mas só quero dizer que a igreja se movimenta durante a semana, amém? Em várias áreas sociais, abençoando várias pessoas, abençoando a comunidade, porque na verdade a igreja de Jesus é uma igreja em movimento, mas há muitas formas de a gente fazer isso. A gente pode fazer isso com o nosso tempo, com a doação do nosso tempo, com a doação dos nossos dons e talentos, com aquilo que com nossas habilidades, mas nós doamos também através da nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Existem muitas formas de a gente servir e da gente se mover como igreja, e uma das formas da gente se mover como igreja é através dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Apaga a luz aqui na frente e vamos celebrar a Jesus então nesse momento, consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, aquilo que o Senhor tem entregue para nós, que Ele tem sustentado a nossa vida, a nossa família. A Bíblia diz que nós devemos separar, e trazer à casa do Senhor nossos dízimos e ofertas. Então, durante essa canção, queremos te convidar a fazer isso. Você pode fazer aqui através da urna, você pode fazer também através do Pix, nas colunas que tem aí, mas tem esse seu momento com Deus, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pelos dias, pelas ofertas. Vem cá. E já ora também, as crianças que estão presentes, venham aqui, vamos orar pelo culto infantil que elas vão participar, em nome de Jesus. Já venham aqui com a gente. Quem vai participar do culto infantil, já vem aqui, nós vamos orar. Amém. Vira para lá. A professora também, né? Amém, queridos. E aí, Pedro? Amém. Vamos orar, queridos, estendo suas mãos, vamos abençoar essa criançada. Pai querido, em nome de Jesus, Obrigado, Pai, ainda Deus. na Tua presença, Senhor, nesse momento te agradecer, Pai, Aleluia, pela vida Pai. de cada irmão que ofertou, Senhor, por cada irmão que não teve no momento como ofertar, Senhor, e Tu sabe de todas as coisas, Pai, que possa, Senhor, vir a ser preparado, Pai, tudo para essa pessoa, para que ela possa, Senhor, trazer à Tua casa, Senhor. Amém. Eu oro, Pai, por cada família aqui representada, Senhor, te agradecendo, Senhor, pela vida de cada um, te agradecendo pela vida dessas crianças, Senhor, que nesse momento vão para aquela sala, Pai, não para se divertir, não para se distrair, Senhor, mas para aprender da Tua palavra, Amém, Senhor, Jesus. porque a Tua palavra diz que ensina o caminho em que deve andar, que mesmo depois de velho não desviará, Senhor. Em nome de Jesus, hoje elas estão aprendendo, Senhor, no Teu caminho, aprendendo da Amém, Tua palavra, Pai. Pai. Aleluia, que a mente Pai. delas esteja, Senhor, aquietadas e focadas em Ti, Senhor, Amém, direcionadas, Jesus. Senhor, na Tua palavra, Pai. Em Amém, nome de Jesus. eu Aleluia. oro te agradecendo, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Queridos, apague a luz aqui na frente, deixa só o retorno. Abra sua Bíblia em Marcos, novamente, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 46. Eu quero ler esse texto com vocês. Vai lá, Pedro, com a tia Lu ou lá com a vovó. Nós vamos hoje para a nossa quinta e última mensagem da série de mensagem do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amém. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje pela manhã, eu acordei hoje perto das 8 horas da manhã, falei, hoje eu vou relaxar, vou fazer meu devocional,
Vou assistir a pregação de 2 igrejas aí, de amigos nossos, igrejas parceiras. Mas aí, 9 horas da manhã, o telefone tocou. Pastor, né? Era a irmã de Olinda, né? Pastora, minha mãe teve um AVC à noite e a família está chamando os filhos. Onde sua mãe mora? Em Parobé. Vamos lá? Vamos embora então? Vamos lá, eu e o irmão Val, que é o esposo, né? Fomos, chegamos lá, meio-dia, 2 horas da tarde, 2 e pouco nós voltamos. E eu fiquei muito surpreso quando eu encontrei ali a dona Zeli, de aproximadamente 88 anos de idade. Ela teve um AVC e a gente imaginava o pior. E a cena foi interessante. Encontrei a dona, cheguei exatamente ao meio-dia, ela estava na UTI, sentada e comendo, sendo servida o almoço. E fiquei surpreso porque logo ela já respondeu, né? Que eu me apresentei, logo ela já respondeu. A família não pôde entrar porque era horário de visita, mas eles permitiram entrar pelo fato de ser pastor. E foi algo muito surpreso porque ela respondeu. Então a sequela dela foi, né? Lado direito, esquerdo, não lembro, né? Assim, as sequelas, né? Mas ela super lúcida, com 88 anos de idade. E ela falou assim: pai, eu não acredito, o senhor veio lá de Capão da Canoa, vocês vieram lá de Capão da Canoa, né? Pai, que carinho, né? Que alegria vocês fazer isso, né? Sim, eu vim trazer sua filha e ela está ali, depois no horário ela vem lhe visitar. Então a notícia é que graças a Deus ela está bem, né? Teve um AVC, mas paralisou só uma parte, mas é algo que já logo vai se recuperar, não atingiu a parte do cérebro, da memória, né? Então, super bem. Então, glórias a Deus por isso. Né, Val? Amém. E a irmã de Olinda vai ficar essa semana, então, lá em Parobé, para cuidar da mãe, acompanhar ali a mãe. Queridos, então, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52, que diz assim: foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. E chamaram então o cego, dizendo: tenha coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé o salvou. E imediatamente ele passou a ver, e ele foi seguindo então Jesus caminho afora. Amém? Irmão Val, pode apagar aqui a luz número 5? Deixa. Isso. Nós estamos hoje na 5ª mensagem. Eu acho que você já não aguenta mais ouvir a gente falar aqui sobre o texto da cura, do milagre do cego Bartimeu. Mas o Senhor tem nos surpreendido a cada semana, trazendo sempre novas revelações, pão fresquinho que vem do céu, algo novo que Ele tem entregue para nós e também como igreja, para cada pessoa que tem vindo aqui, que está aqui esta noite. Cremos que hoje não será diferente. Amém?
Eu quero recapitular um pouco e entrar na aplicação de hoje. O primeiro versículo fala que Jesus estava entrando em Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E nesse primeiro versículo diz que há um encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. Ele era cego, preste atenção, olha aqui para mim, ele era cego, ele não nasceu cego, mas ele era cego, ele era mendigo, ele estava à beira do caminho e ele pedia ajuda para as pessoas, ele pedia esmola para as pessoas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, ele perguntou o que estava acontecendo. E alguém responde: não, é Jesus de Nazaré que está passando por esse caminho. Então ele começa a gritar desesperadamente, e o grito dele sobressai a multidão que estava próximo de Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam seguindo Jesus, a multidão disse para ele: fica quieto, você está atrapalhando, Jesus tem mais o que fazer. E ele começa a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para, e Jesus manda trazer o cego, e Jesus faz uma pergunta para ele no versículo 50: o que você quer que eu faça na sua vida? Imagina você hoje diante de Deus e ele lhe fizesse essa pergunta: o que mais você precisa hoje? Quais são as suas maiores necessidades? Quais são as suas piores dores? Qual é o seu grito hoje? Qual é a sua necessidade? Se você estivesse diante de Jesus e ele fizesse a mesma pergunta, qual seria a sua resposta? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Qual seria hoje o seu grito, ou qual é hoje o seu grito de socorro? E nessa noite que eu quero trazer para vocês, que no início da outra semana, Deus trouxe duas revelações importantes e fortes para serem aplicadas, creio que no dia de hoje, para cada um de nós, que tem como resposta, querido, que nos deixa surpreso, como que o cego Bartimeu, mesmo sendo repreendido pelas pessoas, mesmo encontrando obstáculo, o grito dele, a voz dele, fez com que Jesus, que estava bem à frente, conseguisse escutar, e o que nos deixa impressionado é que ele recebeu um milagre, e a questão nessa noite, o que motivou então o cego Bartimeu, mesmo diante de obstáculo, porque ele dependia de pessoas para levar até Jesus, ele não foi conduzido até Jesus de livre e espontânea vontade, ele só foi até Jesus porque Jesus pediu que alguém o trouxesse, porque o natural, olha a importância de a gente ter amigos, o natural é que um amigo, alguém dissesse: não, Jesus está passando aqui, eu quero te ajudar você a ser curado. E olha a importância de como a igreja ela pode agir. A igreja não cura, a igreja não opera milagre, ela não é a fonte, mas ela conhece a fonte, amém? E a igreja, na verdade, ela é uma facilitadora do reino de Deus. Eu e você somos facilitadores, onde Deus nos colocou, na casa onde nós moramos, na rua onde nós moramos, na cidade onde nós moramos, e preste atenção nisso, queridos. Um amigo meu estava pregando aquele dia, o pastor lá de São Paulo, ele diz: a igreja, nós como discípulos de Jesus, nós somos facilitadores, nós podemos ser obstáculo. E naquele momento, querido, o maior obstáculo para Bartimeu receber o milagre, sabe quem era, queridos? Sabe quem era, Sandra? Era aqueles que já estavam no caminho.
O mais triste dessa história, que o que impedia Bartimeu de chegar próximo a Jesus é aqueles que já estavam no caminho, colocando ali religiosidade, colocando ali argumentos, colocando ali conceitos e coisas que não combinam com Jesus. Então, o papel da igreja, o meu papel e o seu é sermos facilitadores. Nós não podemos ser pessoas que estejam no caminho e não abram caminho para os novos que estão chegando. Amém, queridos? Nosso papel como igreja, às vezes tem uma estrutura que impede que os novos acessem o reino de Deus, que as novas gerações, a gente engessa o reino de Deus de uma tal forma que as novas gerações não conseguem ter acesso. E Jesus repreendeu, na época, os religiosos, os fariseus, dizendo: vocês não entram e ficam na porta, impedindo aqueles que querem entrar. Então, em primeiro lugar, declare: na minha vida eu não vou ser obstáculo para aqueles que querem se aproximar de Jesus. Então, foi ministrado ontem aqui, vou falar, o seu testemunho, queridos, o seu testemunho, a sua boca, o seu comportamento, o lugar onde você está. Queridos, você está em um lugar onde Deus te colocou muito mais para você trazer sustento para a sua casa. Deus te colocou naquele lugar para que as pessoas naquele lugar possam acessar o reino de Deus através da sua vida. Na empresa onde você está, na escola onde você está, casa que você cuida, na casa que você limpa, enfim, Deus te levantou naquele lugar para você ser uma porta do reino de Deus, ser um facilitador e não um obstáculo. Você não é alguém que vai dizer: nessa igreja você não vai. Não, queridos. Nós temos que ser facilitadores do reino de Deus. E nesse contexto, quem estava sendo o obstáculo para que Bartimeu chegasse próximo de Jesus, sabe quem era? Eram aqueles que já estavam no caminho. Pessoas muitas vezes têm ciúme, sabe? Tem ciúme do novo que está chegando na igreja, tem ciúme daquela pessoa que chegou, foi batizado agora, já está assumindo liderança. Não, queridos, pelo contrário. Pessoas tiveram ciúme no ministério de Moisés. Ô Moisés, proíbe Moisés. Porque tem gente que não está aqui no nosso grupo, mas está profetizando. Aí Moisés diz que pelo contrário, que houvesse milhares e milhares em Israel com o mesmo espírito que eu tenho, de servir a Deus. Amém. Os discípulos de Jesus não foram diferentes. Chegaram a Jesus e disseram: Jesus, nós vimos um grupo de pessoas lá também ministrando em teu nome, mas eles não andam com a gente, eles não fazem parte da nossa equipe. Jesus falou: quem não é contra nós é por nós. Estão abençoados, deixa eles fazer. O apóstolo Paulo, que ele estava na prisão em Roma, quando ele escreve a carta para a igreja de Filipenses, e ele diz: olha, irmãos de Filipos, e é muito linda a história dessa carta e dessa igreja. Ele diz: eu estou na prisão, e aí pessoas estão aproveitando para dizer que eu estou preso porque eu estou em pecado, alguma coisa eu fiz. Mas não, queridos, 2 anos que eu estou na prisão, em Roma, Deus me deu 2 grandes oportunidades. A primeira delas, de pregar a César e as autoridades do palácio de Roma. Porque Deus tinha dito: você vai comparecer, é necessário que você compareça diante de César e pregue para ele. Então, fica tranquilo. E a outra oportunidade é que ele ficou preso no quartel-general de Roma por 2 anos, e todos os dias mudava a guarda, mudava a guarnição, né? A equipe fazia a segurança dele. Cara, durante 2 anos, Paulo estava ministrando para os soldados, para os oficiais. O diabo, ele acha, querido, que ele está derrotando, mas como diz a esposa do irmão Valdes, o diabo ele faz a panela, mas esquece de botar a tampa. E o diabo achou: não, derrotamos ele. Não, queridos, ele estava lá em Roma, e todo dia mudava a guarnição, e todo dia Paulo estava ganhando os soldados para Jesus, estava ministrando para Jesus.
Então, queridos, e aí Paulo ele diz: olha, mas eu tenho ouvido que pessoas estão criticando pelo fato de eu ter preso. E alguns até, queridos, elas pegam e pregam o evangelho não por amor, mas pregam por inveja. Mas seja por amor, seja por inveja, deixe que pregue o evangelho. Amém? Deixa que pregue o evangelho. É importante que o evangelho seja pregado e cada um vai receber o fruto do seu trabalho. Então, queridos, a igreja de Jesus tem que ser a facilitadora, tem que ser aquele que carrega os cegos, tem que ser aquela que ajuda aqueles que ainda não conhecem a chegar a Jesus e andar com Ele no caminho. Amém? E Jesus precisou dizer para alguém: ô irmão, vai lá e busca Ele. Mas muitas vezes não precisa isso, porque quem encontrou a fonte sabe onde tem água boa, água da vida, e vai convidar. Porque nós falamos essa semana, ainda na cela, porque qual a nossa motivação em pregar o evangelho? E os irmãos destacaram várias questões importantes ali. Primeiro, destacaram o seguinte: Deus foi tão bom para mim, Deus, Ele foi tão misericordioso comigo, o seu amor me alcançou, a sua misericórdia me alcançou. Eu estava perdido, sem esperança, Ele me alcançou, e isso que Ele fez comigo, eu quero também compartilhar com os meus amigos, eu quero compartilhar com os meus familiares, eu quero compartilhar com os meus vizinhos, porque Ele foi tão bom para mim. Amém? E aí outro diz: não, eu quero pregar o evangelho porque Jesus mandou anunciar as boas novas, dar a oportunidade para as pessoas que ainda não conhecem. E outras pessoas disseram: eu quero pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Mas enfim, que o evangelho seja pregado, que nós sejamos facilitadores do reino de Deus. E ele foi levado até Jesus, mas há uma revelação importante que nos faz entender porque o grito de Bartimeu sobressaiu a toda aquela multidão. Aí você pode dizer: mas por quê? Né? Muitas vezes eu tenho um problema, e o outro lado recebe um milagre de Deus e eu não recebo. Eu não sei, eu não sou Deus. Mas algumas evidências, alguns sinais, né, a gente pode perceber. Aquele que grita mais alto é ouvido. Aquele que foca, dizendo: eu não quero mais conviver com isso, não quero mais conviver com essa depressão, com esse problema, eu quero dar um fim nisso. Deus, por favor, me ajuda. O pastor lá da Igreja Batista Central de Seul esteve aqui em 2020 ou 2019 em Curitiba. Essa Igreja Batista Central de Seul, na Coreia do Sul, só num lugar ela tem 250 mil membros. E vários pastores gaúchos foram para uma conferência de avivamento, e eles imaginavam chegar lá e ouvir palestras, né, sobre avivamento, história de avivamento. E sabe o que eles ouviram lá? Sobre como orar, sobre oração. E uma das frases que está escrito no púlpito lá da igreja é o seguinte: ninguém lidera nada nessa igreja sem que ore pelo menos 3 horas por dia. O guia que estava conduzindo aquele grupo de pastores aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, ele é brasileiro, e ele perguntava: o que você faz aqui na igreja? Cara, eu não faço nada assim, eu ajudo alguma coisa ou outra e tal, mas o pessoal ora, eu quase não oro não, eles oram muito, eu oro umas 3 horas por dia só, mas esse pessoal ora muito mesmo, né? E então ele veio, esse pastor, a convite da Convenção Batista Brasileira, ele veio, ministrou em várias regiões aqui do Brasil, e ele diz: então, os brasileiros precisam aprender com os coreanos sobre oração, né? Sobre oração, e o culto deles tem mais ou menos 1h30, 40 minutos de oração. E sabe como é que eles oram lá? Eles chamam alguém lá na frente. Eu estou com medo de fazer isso com o Christian, porque ele é meio forte, né? Vem cá, Tainã. Vem cá, Tainã.
E sabe como é que eles oram lá? Aí, pessoal, quem quer oração, vem aqui na frente. E aí o irmão vem lá na frente, eles olham para lá, Tainá. E aí eles começam a orar, Deus abençoa ele, abençoa ele, abençoa. E o cara sai dali sovado, né? É batendo no cara dele, só, Deus, só vamos largar ele depois que o Senhor abençoa ele. Então é realmente dando uma chacoalhada. Obrigado, Tainá. Eu queria ter essa oportunidade. Então, queridos, é chacoalhando mesmo. Mas ele conta várias histórias lindas de milagres acontecendo na igreja e nas viagens que eles faziam. E aí ele diz assim, e ele contando que o brasileiro é muito disperso, desconecta com facilidade. E ele diz que nas duas cadeiras da frente tinha duas pessoas que não podiam andar, aleijadas, paralisadas, não podiam andar. E ele falou que os milagres acontecem naturalmente, acontece naturalmente. E ele disse que ele estava primeiramente ministrando, e uma pessoa, já era tarde da noite, e aí uma pessoa se levanta lá e começa a dar glória a Deus, aleluia, e ele falou, senhor irmão, por favor, senta, já vamos encerrar o culto. E ela falou, pastor, você não entendeu. Ela não falava. Mas ele conta, tinha duas pessoas que não podiam andar, estavam sentadas ali na frente, ele estava ministrando. E uma das pessoas se levanta e é curada durante o ambiente do culto. E ele falou, e a outra que estava do lado não foi curada. Ele, mas por que isso? E ele disse, porque uma estava com sede, buscando a presença dos céus, a presença de Deus. A outra pessoa estava presente, mas ela não estava nem aí conectada. Mas Deus se manifesta em pessoas que se conectam com Ele. Amém, queridos? Então eu quero trazer rapidamente que da aplicação desse texto, porque Bartimeu, ele recebeu esse milagre em meio a uma multidão que também tinha os seus problemas, tinha as suas dores. Porque o grito dele sobressaiu a essa multidão. E a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra e param aonde tem um coração quebrantado e atrito e contrito diante dele. Ele para, os olhos de Deus andam por toda a terra e param onde tem ali um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele derrama graça sobre o humilde. E o cego Bartimeu, ele começa então a gritar, porque ele sabia que Jesus possivelmente não passaria, ele não queria perder a oportunidade, ele começa a gritar. Mas por que a ênfase do grito do cego Bartimeu? E eu quero então compartilhar contigo duas razões importantes nessa noite, como uma aplicação para nós. A primeira razão é que Bartimeu ele dá ênfase na sua cura, no seu milagre, no seu grito, para ter a atenção de Jesus, é porque ele sabia da importância de não ser cego, de voltar a ver, porque um dia ele não nasceu cego, ele ficou cego por um acidente que aconteceu, por algo que aconteceu na trajetória da sua vida. Então ele já havia experimentado a visão. Um dia ele tinha uma visão perfeita, mas em algum determinado momento ele perdeu a visão. E ele começa então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele, lá no seu interior, ele queria a sua visão de volta, a sua vida de volta. Amém? E porque o estado dele nesse momento era um estado de vulnerabilidade. Bartimeu, ele se alimentava do quê? Ele se alimentava de migalhas que as pessoas davam. Qual era a situação dele? Era a situação de um homem que estava à margem da sociedade, ele era um mendigo, ele pedia esmola, ele dependia do resto que as pessoas davam para ele. E mesmo nessa situação de vulnerabilidade, Bartimeu, ele lembra da vida que ele tinha antes de ser cego. Que ele tinha uma família, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma saúde, uma vida confortável.
e agora ele está na sarjeta, agora ele está numa situação muito vulnerável e muito triste. E ele começa a gritar porque ele já tinha experimentado aquilo que é bom na sua vida. E quando ele ouviu falar que era Jesus que passava ali, então ele sabia, ele creu que Jesus era o melhor que a sua vida poderia experimentar. Amém? Jesus poderia devolver o melhor para a sua vida, porque ele não queria mais ficar comendo de migalhas, ele não queria ficar mais vivendo na situação em que ele estava, porque ele lembrava da vida que ele tinha antes. Eu quero trazer uma aplicação hoje também, queridos, de uma canção que certamente vocês já ouviram e que traz uma realidade profunda, uma frase, uma canção que diz assim: quem já viveu nos santos dos santos, em nenhum outro lugar sabe viver. Amém? Então ele já sabia como que era a vida que ele tinha antes, e ele creu, e ele sabia que Jesus poderia devolver a sua vida. Então quem já viveu nos santos dos santos, em nenhum outro lugar sabe viver. Qual a aplicação disso, querido? Que quem já conheceu Jesus não consegue mais viver sem Jesus, porque sabe o quanto ele é belo, o quanto a vida dele é importante, como ele realmente muda completamente a vida do ser humano. Então, eu me lembro também da história do filho pródigo, do filho que saiu de casa, que tinha uma família, que tinha um pai, ele tinha conforto, mas um dia ele quis viver a vida do seu jeito, pegou a sua herança e saiu para gastar em festa com prostituição e um monte de prazeres, até que em determinado momento, em um outro país, longe de casa, o seu dinheiro acabou e ele, não tendo mais alternativa, ele vai trabalhar cuidando de porcos, que era para a cultura dos judeus a profissão mais abominável da época. E ele, com fome, não restou uma outra alternativa a não ser empregado dos criadores de porcos. E o texto diz que em Lucas 15, que lá cuidando dos porcos, ele comia da mesma comida que os porcos comiam. E lá cuidando dos porcos, na lama, na sujeira, ele lembrou do pai que tinha em casa, ele lembrou da sua cama confortável, ele lembrou da família que ele tinha, ele lembrou da mesa do pai, olha a mesa, da mesa do pai, a mesa farta, e ele disse: o empregado mais simples do meu pai vive hoje muito melhor do que eu. E ele cai em si, e o texto diz que ele então, ele se arrepende, pede perdão para Deus: peguei contra Deus, contra os céus, pequei contra meu pai, e eu vou voltar a pedir perdão. Primeiro ele pediu perdão para Deus, depois pediu perdão e voltou para pedir perdão ao seu pai. Todo pecado primeiro é contra Deus, depois contra pessoas. Todo pecado é contra Deus, primeiro pedido de perdão é a Deus, depois o processo de restauração, o pai para ser curado. E ele volta, e qual é a aplicação com o mesmo texto do cego Bartimeu, com a mesma canção? Queridos, quem já comeu na mesa do Pai, quem já estava em comunhão com o Pai, não vai querer continuar por muito tempo comendo a comida dos porcos. Amém? Não vai, queridos. Tem muitas pessoas hoje comendo comida dos porcos e já comeram na mesa do Pai. Mas eu quero dizer, quem já comeu na mesa do Pai não vai ficar por muito tempo comendo lá as comidas dos porcos, porque porcos na Bíblia tem a ver com imundícia, tem a ver com sujeira. E as duas últimas aplicações dessa noite que eu quero trazer, que me trouxe a atenção essa semana. Então, a primeira delas: por que Bartimeu desejou ser curado? Porque ele sabia da vida que ele tinha antes, e que Jesus podia fazer o melhor por ele, que Jesus podia trazer o melhor para a sua vida. Da mesma forma, nessa noite, Jesus é que pode trazer o melhor para a sua vida e para a minha vida. Ninguém tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, a não ser
Jesus. E a segunda aplicação é, muitos pais se preocupam, como eu também, muitas pessoas se preocupam, e o meu filho, e a minha filha, e aquele irmão, e aquela pessoa que antes estava na casa de Deus e hoje está afastado, será que um dia ele vai voltar? Será que aquela pessoa vai voltar para a igreja? Será que ele vai servir a Deus? Eu costumo responder o seguinte, com a seguinte frase: se é de Deus, vai voltar. Amém? Se a pessoa é de Jesus, vai voltar. Se é salvo, vai voltar. Se ela já comeu na mesa do Pai, se ela já experimentou Jesus, ela não vai resistir ficar muito tempo longe, comendo comida de porco, porque ele sabe a casa do Pai que tem, a mesa do Pai. Há um desejo profundo na sua alma de retornar à casa do Pai. Ele não vai querer permanecer por muito tempo, então não seja chato e nem xiita, porque aquele que já comeu na mesa do Pai, sabe que não existe mesa melhor do que a presença de Jesus. Amém? Aquele que um dia já teve comunhão com o Senhor, mas alguma coisa aconteceu durante a vida, não vai aguentar ficar muito tempo, ele vai voltar. Porque ele é de Jesus, ele já experimentou Jesus, e ele não vai resistir ficar muito tempo longe. Da mesma forma, queridos, pessoas que já serviram no ministério, não tem. Quero compartilhar contigo a última. Também, eu tenho visto pessoas que já foram pastores, missionários, pessoas que já serviram no ministério na igreja, que hoje não estão servindo mais, e aí fica a pergunta, e aí, não vai voltar? Não vai fazer mais? Talvez eu tenho muitas pessoas que eu já tenho um histórico, tenho um currículo, já servi, mas hoje eu não sirvo mais. E eu quero dizer para você, querido, quem tem um chamado de Deus, viu, Loreni? Quem tem um chamado de Deus, quem tem uma missão entregue por Deus, quem tem um chamado, não vai ficar muito tempo sem servir. Você pode, por algum momento, por alguma frustração, ou por algum cansaço, por algum esgotamento, por algo que aconteceu, você vai se afastar, não quero mais me envolver. Quantas pessoas falaram, não quero mais saber de igreja, não quero me envolver mais no ministério, Solange? Mas aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que te entregou uma missão, se você tem um chamado, que não vai querer ficar muito tempo no banco, não vai querer ficar muito tempo sem servir a Deus. Em 2021, a minha família, nós tiramos um ano sabático para não pastorear, ficar cuidando da nossa saúde física, emocional, espiritual. Então a gente decidiu não pastorear. Nós ficamos então a gente morava em igrejinha, ficamos então lá com o pastor Rogério em Taquara, congregando lá, cuidando da nossa saúde. A gente entendeu que precisava dar um tempo, né? Minha esposa teve uma crise, né, em 2020 na pandemia, e a gente entendeu que precisava cuidar da saúde da nossa família. E foi muito bom, foi bênção, que já eram 20 anos de ministério. Mas eu confesso para vocês que quando chegou lá, no meio do ano, estava sendo bênção, estava sendo bom, mas o coração se sentia deslocado. Mas de alguma forma a gente tinha que prover o sustento de casa, e a gente se virava, trabalhava numa empresa, e a minha vizinha dizia assim, pastor, eu não consigo te ver você fazendo outra coisa senão pastoreando. Mas isso é o que as pessoas viam, mas dentro de mim ardia Deus. Parece que eu estou fora da caixinha, parece que eu estou fora do lugar, parece que eu estou em pecado. E eu ficava pensando, e aí me veio a semana isso, quem tem um chamado, queridos, não consegue ficar muito tempo longe da missão dada por Deus. Amém, queridos? E acredito que isso também está ardendo em seu coração. Se está ardendo é porque Deus tem um chamado. Se você está aqui, se você está vivo, se você acordou hoje, é porque Deus tem um propósito para a sua vida.
Você não acordou hoje por acaso, você não está aqui por acaso. Ele tem uma missão, Ele tem um propósito para a sua vida, fazer algo lindo em você. Você só precisa se permitir dizendo: Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida em tuas mãos. Já contei essa história, que quando eu fui para Porto Alegre, para o seminário, eu cheguei no diretor do seminário, pastor Samuel, e falei assim para ele: pastor Samuel, eu vim para o seminário, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, vou fazer a faculdade, mas eu não tenho certeza do meu chamado de Deus, não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu não vi nenhuma coluna de fogo descendo, não tive nenhuma visão, não tive nada, mas eu voltei a estudar com esse propósito, e eu terminei o ensino médio e tive uma oportunidade em Torres, recebi uma bolsa de estudo na UBRA, gratuito, para ficar em Torres. Eu disse: não, obrigado, eu estou indo embora para Porto Alegre porque eu quero seguir o chamado de Deus para a minha vida. Foi isso que eu fiz. Mas, pastor, eu confesso que eu estou aqui e eu não sei se eu tenho um chamado mesmo, se é isso que Deus quer para a minha vida. Ele me deu 2 conselhos que eu nunca mais esqueci. O primeiro conselho que ele falou: olha, você tendo certeza ou não tendo certeza, eu quero te motivar você a cursar a si mesmo. No mínimo que pode acontecer é você ter um diploma, tá? Mas pelo menos você fez uma faculdade. Mas o que eu quero dizer é que ao longo dos 4 anos, Deus vai se revelando progressivamente. Amém? A primeira lição, a revelação de Deus, ele é progressiva, ele não despeja tudo num dia, ele vai revelando progressivamente. Então ele falou: vai estudando, e Deus vai se revelando, vai confirmando isso durante o curso, e no final você vai ter certeza sim ou não. E outra palavra que ele me disse, quem conhece a Igreja Batista da Conde? Vocês conhecem, né, Sérgio? Quem conhece a Igreja Batista da Conde? O pessoal que foi no café lá, né, dos homens. Então, o seminário antes era ali naquele prédio, e ele estava ali. Eu tinha ido para a entrevista com ele, e sabe que atrás da Igreja Batista Conde, por causa da Rua Conde de Porto Alegre, essa igreja fez domingo passado 128 anos. Não tinha ninguém do início da igreja lá. Não tinha ninguém do início da igreja lá. Fizeram bolo, cantaram parabéns, não tinha nem o irmão fundador da igreja lá. Aí o pastor Samuel, ele disse o seguinte: eu vou te dar um desafio. O desafio é o seguinte: sabe que atrás da igreja ali, da Rua Conde de Porto Alegre, logo atrás tem a Avenida Farrapos. E dali até o Colégio Batista, não sei se hoje ainda é, mas na época era um antro de prostituição. E ele disse: eu vou te dar o desafio, você vai sair daqui, você vai para casa, e você vai conversar com Deus, e você vai pensar sobre o que eu vou te falar. Em primeiro lugar, você vai pensar, vai conversar isso com Deus, vai pensar o seguinte, analisar, se você se sente feliz, realizado, satisfeito, completo, fazendo qualquer outra coisa sem ser pastor, sem ser missionário. Então eu quero que você volte para casa e diga assim: olha, te imagina você sendo um outro profissional, fazendo uma outra atividade sem ser missionário ou pastor na igreja. Se você se imaginasse se sentir feliz, satisfeito, então teu chamado não é para ser pastor. Mas se Deus tem um propósito para a sua vida, isso vai arder em você. E eu saí ali daquela entrevista e comecei a andar pelas ruas da Farrapos em Porto Alegre. E comecei a ver na escuridão da Farrapos, no antro ali de pecado ali, de tristeza, e eu comecei a arder no meu coração. E eu comecei a chorar e dizer: Deus, eu não consigo fazer outra coisa a não ser te servir. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser
te servir completamente. Porque Deus chamou um para pastores, para missionários, Efésios para evangelistas, apóstolos, enfim. Mas Deus chamou outros para serem empresários, professores, cumprir a missão de Deus através de outras habilidades. Então eu entendi aquele dia. E a frase que eu quero encerrar diz o seguinte: se você tem um chamado de Deus, você vai voltar. Você vai voltar a servir a Deus. Quem tem um chamado de Deus pode parar por um tempo, mas vai voltar. Amém? Não vai conseguir ficar muito tempo longe da vontade do Senhor. Então essa é a resposta. E por que o cego Bartimeu sobressaiu o seu grito? Porque ele já tinha experimentado uma vida boa antes de ser cego. E ele creu que Jesus podia devolver a vida que ele tinha antes. E o segundo, quem já experimentou do Santo dos Santos, quem já experimentou da presença de Jesus, não sabe fazer outra coisa, viver outra coisa, senão na sua presença. Amém? E eu quero trazer a aplicação dessa noite também para cada pessoa aqui. Que Jesus não foi apenas para Bartimeu, mas Ele também está presente hoje aqui. E Ele quer te dar talvez a vida que você nunca teve. A frase que encerra o texto diz assim, que Jesus disse: olha, a tua fé te salvou, você pode ir. E qual foi a atitude? Jesus mandou várias pessoas, depois que Ele operou o milagre, elas irem para casa, seguir a vida delas, e elas foram. Mas o cego Bartimeu decidiu não voltar para casa, não ir celebrar com os amigos lá, mas o texto nos diz que Jesus mandou ele para casa, mas ele preferiu daquele dia em diante seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Ele entendeu que Jesus era, a presença de Jesus era o milagre da presença de Jesus. A pessoa de Jesus era muito mais importante do que o milagre que ele estava recebendo. Então, queridos, isso é para nós uma grande lição nessa noite. A presença de Jesus é muito maior, muito mais significativa do que receber um milagre hoje. A presença dele tem muito mais valor. A presença de Jesus tem muito mais importância, porque Ele completa todas as áreas da nossa vida. Ele não está aqui hoje para te entregar, né, uma resposta, uma necessidade, você vai embora, daí depois tem outra necessidade de volta, não. É importante milagres, é importante, mas quero entender, ele entendeu, Bartimeu entendeu que Jesus é muito maior, que a presença de Jesus tem muito mais importância do que um milagre, do que uma cura, do que um casamento. Uma moça, um dia na cela, na outra cidade, ele perguntou assim: o que vocês querem, oração? Ela tinha um menino, ela falou assim: pastor, eu quero arrumar um marido, eu quero casar. Foi bem específica, né? Não é que na semana seguinte ela arrumou mesmo? Arrumou o namorado e sumiu da célula. Pegou a bênção dela e foi embora. Bartimeu, ele voltou a ver, mas quando ele viu o rosto de Jesus, ele diz: nossa, eu nem lembro mais do que eu precisava, Jesus é tudo que eu preciso. Amém? Que vamos ficar em pé? Minha palavra nessa noite, que você entenda, Ele não ignora as tuas dores, Ele não ignora as tuas necessidades, mas eu quero que você entenda que Jesus é tudo que a sua vida precisa. Amém? E nessa canção, irmão Val, pode voltar lá nos cultos anteriores, aquela música do cego Bartimeu? Deixa eu ver se consegue aí colocar para nós. Ou ele está aí, não lembro se está aí. E coloque para nós. Vamos orar. Enquanto ele vê ali a música, se você entende que Jesus é tudo que a sua vida precisa, eu quero te convidar nessa noite você voltar ao chamado de Deus, você voltar à comunhão com o Senhor, entregar seu coração, a sua vida completamente ao Senhor.
Você já serviu a Deus em vários ministérios, já serviu a Deus de muitas maneiras, e hoje você está parado, não está se movendo no reino de Deus, mas entenda que se você está vivo é porque Deus tem um propósito através de ouvindo você, teus passos, é usar a sua vida, dirigir a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Eu entendo, Senhor, que a tua presença é tudo que a minha vida precisa. Se isso está ardendo no seu coração, se está mexendo contigo, se o amado Espírito Santo, pode apagar a luz aqui na frente, o retorno. Quero te convidar a vir aqui à frente. Pode se ajoelhar, pode ficar em pé aqui, mas o seu gesto de vir aqui à frente diz muito daquilo que está no seu coração.